de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. O cabeçalho vai nos dizer: Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. O texto áureo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. A verdade prática: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 17:15, do 20 ao 32. Senhor, amém, graças a Deus. Vamos aqui para a nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD abençoada, né? A lição de número 5, em nome de Jesus. E trata-se de artigos e assuntos profundos que vai falar a respeito da evangelização, também em meio à crise que estamos enfrentando nesse mundo com a evangelização, e também a respeito das filosofias humanas, uma série de assuntos que traz o que? A luz da verdade chamada Cristo Jesus, onde nós temos que estar pronto e muito bem preparado para o que está acontecendo diante aos nossos olhos, amém? Graças a Deus. Hoje à noite nós temos a nossa comunhão, o nosso culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Queridos, a introdução aqui da lição de número 5, hoje, depois eu vou estar retratando a lição passada, para que a gente não fique perdido aí, né? Introdução: partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Atos 17, 15, 34. Agora, preste atenção. Embora ainda fosse um centro intelectual, de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante do povo, o povo culto, porém distante de Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo, entre o que o apóstolo anunciava Cristo entre os filósofos, revelando o Deus até então desconhecido. Amém? Porque que sabemos que as filosofias aplicavam, né, entre Sócrates, Platão, entre 436 e 336 a.C., os pensadores que eles tinham nos seus pensamentos, a forma que eles anunciavam, a vida filosófica dada aqui mesmo, neste mundo, os conceitos dessa filosofia, o que trazia por dentro de si mesmo também, mas havia um vazio muito grande, que o ser humano ele acaba enfrentando. Então nós temos que começar a prestar atenção que hoje tem tantos artifícios que trabalham com pensamentos, arte, nos cultos, tantas coisas que acontecem, mas ninguém tem mudança de vida. Há um coração vazio, há um coração sistêmico, um coração, uma alma perdida, que nada se completa, que nada preenche o que o ser humano está realmente vivendo, o que realmente viveu. Aí o que acontece? Ao invés de levar um evangelho, né, puro, santo, sem artifícios nenhum, sem filosofia humana,
mas trazendo uma pura verdade, uma realidade. E Jesus, que Ele mostra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí você preste bem atenção. Quantos mais as pessoas estudam, mais vazio fica, mais doente fica, mais enfermo da sua alma fica. Jesus apresenta o quê? O que Ele apresenta? A lei da filosofia. Nós estamos falando dos maiores pensadores, né? Aquele que tem o caminho da vida e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e o que é a vida. É a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aqueles que enfrentam os seus desafios, que nós estamos enfrentando hoje, vivendo hoje, né? Principalmente a filosofia do humanismo. O que é a filosofia do humanismo, né? A filosofia secular quer colocar o quê? O homem no centro da sua vida. O homem no centro da sua vida. Ele coloca tudo que ele pode apresentar no centro da sua vida. Afasta de Deus, coloca os prazeres deste mundo em primeiro lugar, coloca trabalho em primeiro lugar, esquece até da família, o desejo de enriquecer, o desejo pelo poder, pela ganância, né? O desejo, irmãos, de todas as formas. Tem pessoas que têm 3, 4, 5, 6 tipos de trabalho. Outros não têm nenhum. Tem gente que tem 5, 6, 7 tipos de profissão, mas nada se completa ao caminho vazio, ao sentimento vazio. E aí, irmãos, nós temos que prestar muita atenção para que caminho que nós estamos indo, o que está acontecendo conosco, com a nossa vida. Amém? E agora, no capítulo 1, no contexto histórico, cultural e religioso. 1. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Atos 17, 16. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesias e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosa profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra essa reação de Paulo, que comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Vamos conferir aqui, Atos 17, versículo 16. Olha, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A cidade entregue o quê? A idolatria. Irmãos, agora preste atenção. Evangelização, oportunidade. Vendo a idolatria, a corrupção, moral. Idolatria, corrupção, moral. Alguém está entendendo o que eu estou ensinando, por favor? Tá? Se não estiver entendendo, você pergunta para mim. A idolatria, corrupção, o que? Ela era o que? Moral. Agora, Paulo não está pregando, evangelizando e ensinando. Qual é o sentimento que o Paulo teve? Paulo ficou indignado, ele ficou contristado com essa situação. Agora imagina só, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9, por favor.
Hebreus capítulo 1, versículo 9. Imagina, seu espírito se comovia, vendo que o povo perdido, encontrado, Hebreus 1, versículo 9, irmãos, possa ler, por favor. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amém? Amaste o que? A justiça. Agora, irmãos, imagina só, vendo o povo que estava perdido, carente de sal, Paulo revelou a mesma atitude de Jesus. Porque, imagina agora, pense comigo, você é um pastor, você é um pregador, você é um diácono, você é um obreiro, você é uma pessoa que está sentado, assistindo o culto, ouvindo, prestando atenção, mas o que você está sentindo, para que você possa pregar? Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas ele não sente nada, ele é desatento, desocupado, sua mente é perdida, ele não nutre nada, não tem uma nutrição espiritual, nada em sua vida, ele não sente. Imagina só, Paulo estava aqui colocando o seu sentimento, é aquele mesmo sentimento que Cristo tinha, amor pelos perdidos, amor por aquelas pessoas que estavam ali, vazio, com seu sentimento vazio, ele precisava o que? De fazer alguma coisa, não é isso? Mas às vezes, irmãos, ficamos parados, sentados, carregamos o nome de cristão, nome de crente, nome de pastor, de obreiro, de diácono, mas péssimo servidor, péssimo missionário, péssimo evangelista, péssimo pastor, pessoas arrogantes, filosofias próprias de si mesmo, pensamentos perversos, vida desocupada, não tem preenchimento na sua casa, espiritual, é aquilo que Deus está falando comigo e com você, meu querido, onde nós temos que pensar, analisar o que Cristo faria, e aí, irmãos, vivemos hoje com vários pensamentos perversos, maléficos, malignos, sem amor, sem ação, um coração dividido, não sabe se vai ou se fica, não sabe se conserta o altar, se destrói de uma vez, colocando um monte de iniquidade no seu caminho, tratando de coisas tão bobas, irmãos. Esquecemos da preocupação com a palavra de Deus, presta atenção, esquecemos de nos preocupar, que um dia nós vamos ter que apresentar diante de Deus. E aí? E essas pessoas que estão perdidas? A gente não faz nada, não visitamos, não cuidamos, porque estamos preenchidos com as nossas filosofias materiais. É ou não é? Sim ou não? Estamos preenchidos com as nossas vidas materiais. Sobra pouco tempo. A sua agenda tem pouco espaço para a salvação. Tem pouco espaço para evangelismo. E aí? Paulo teve uma atitude. Essa atitude ele teve ante o pecado. Ele sabia que o pecado é a obra destrutiva. Isso, irmãos, que acontecia, o quê? O que o Senhor falava, uma atitude de ira, uma ira santa, alguma coisa que vai lhe revelando sobre o quê? O pecado, a imoralidade. A gente sabe, irmãos, que essas coisas estão se tornando comum, a vida de todas as pessoas, de todo mundo, quase as pessoas estão tendo isso como uma coisa comum, não se liberta, não procura uma paz,
Porque os caminhos, irmão, para nós entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é? Aonde que nós queremos chegar? O que nós vamos entender? Aí vamos vivendo uma vida do relativismo. E o que é esse relativismo? Cada um tem sua verdade. O relativismo, cada um tem sua experiência. O relativismo, cada um coloca o seu bem. O relativismo, cada um explica o que se pode ir. Ainda fala assim, vai conforme as tuas, mas ele não faz nada. Hã? Vamos pensar, não é assim? Ainda explica, não, mas o Senhor está lá, está escrito, mandou falar. Vai-te conforme as tuas, mas na tua força você dorme. Na tua força a preguiça monta em cima. Na tua força a canseira toma de conta. Na tua força você não consegue oferecer nada para Deus. É um grupo de relativismo que tem hoje a explicação para todas as coisas e usam filosofias humanas. E isso, irmãos, está ficando perigoso, porque não conseguimos mais examinando a cada dia nas Escrituras o que vem escritos. E os dias vai passando, Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque que bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Se essas coisas eram assim. Pessoas que creram, muitos deles, também muitas mulheres gregas, da classe nobre, e não pouco varões. E aí, irmãos, nós ficamos pregando entre nós mesmos. Não ficamos pregando entre nós mesmos. Mas interessante, ficamos pregando entre nós mesmos o seguinte, ponto aí, vírgula. Apresentamos nosso culto de domingo, mas quando você precisa de um conhecimento a mais, você não tem, porque você não senta para aprender. Você não vem para terça-feira, você não vem para buscar. Porque, irmão, o maior perigo é achar que nós estamos prontos para todas as coisas. Agora imagina só, esse aqui, eles se examinavam, porque eles ouviram a palavra de, eles pregaram. Os apóstolos pregou para rico, pregou para pobre, pregou para filósofo, pregou para grego, pregou para judeu, pregou para romano. Enfrentaram espada, enfrentaram arenas, enfrentaram leões, enfrentaram o mar bravio, enfrentaram fome, enfrentaram peste, mas chegaram com propósito diante de Deus. A palavra tinha que ser anunciada. Ei, vem ouvir, está aqui Paulo, Tiago, Pedro, João, estão pregando aqui. Onde é? Em Atenas. E eles vinham, o quê? Para receber, porque havia o quê? Jejum, joelho, oração e a graça do Espírito Santo. O que está faltando entre nós, irmãos, neste dia de hoje? Um evangelho com simplicidade, mas com conhecimento. Um evangelho de simplicidade, mas com verdade. Um evangelho de simplicidade, mas que prega a salvação, que mostra o caminho. Aleluia. Ou ficamos, canta eu, canta tu, canta ele, canta nós, canta vós, canta eles, mas ninguém
serve para anunciar. Ficamos presos na rede entre nós mesmos, com os nossos pensamentos. Ei, pastor Elton? Hã? E aí, irmãos? O que é que os amados têm a dizer? Os dias vai passando, não vai? Vai passando. Vamos perdendo as nossas oportunidades. Nós temos que tomar cuidado com isso. Irmãos, o início da evangelização na sinagoga, Atos 17 e 17a. Como era o seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do Evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios, tementes a Deus. Esse método guia o princípio apostólico de denunciar o Evangelho primeiro do judeu, também ao grego. Romanos 1,16. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido à sinagoga. Permanecia assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. O que tinha? Quando nós paramos para pensar, para analisar o anúncio do Evangelho, não tinha tantos aparatos como a gente pensa que tem que ter. Não tinha. O que tinha, irmãos? O que a gente pensa? O que nós estamos analisando sobre a evangelização, a pregação? Para onde nós estamos indo, irmãos? O que estamos fazendo com o nosso chamado? Às vezes eu fico perguntando, sabe? O que estamos fazendo com o nosso chamado? Que reino nós estamos buscando? Sabe quando você sente que parece que vai ficando tudo apagado? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E aí? Os termos, quando Jesus apresenta, porque não me envergonho do salvação. Enquanto eles pensavam o quê? Nessa filosofia humana, que era o hedoísmo, e também o hinduísmo que está hoje. O que é isso? É viver apenas para o prazer. Não é assim? É viver apenas para o prazer. Quantas pessoas que hoje é assim? Ostentação. Não é assim? Ostentação para o prazer. Lava dinheiro, puxa dinheiro com rodo. E o difícil é, irmão, que essas coisas entram na mente das pessoas. Aí vem essas situações que se pregam aí. Aqueles que falam que era tão pobre, mas enriqueceu fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí tem gente, irmãos, que vem de programa, se mata para tanta coisa e não acontece nada. Arrisca a salvação, arrisca a sua própria vida. Satanás é tão esperto, irmãos, é ligeiro.
Tira, irmãos, tira o comportamento das pessoas, muda. Porque aqui, irmãos, qual que é? Chegar à meta final com segurança. E qual que é a maior segurança? Qual é? Não é Cristo? Qual é a maior segurança? É Cristo. A maior segurança é proteger o que é do dano. Agora Deus revelou como Salvador ao seu povo, não é isso? Deus revelou como Salvador para o seu povo, para proteger, para cuidar, para entregar o seu Filho Jesus. Quando Ele mostra que Ele é o único caminho da salvação, Cristo é o único caminho que leva ao Pai. João 14,6. A salvação é concedida mediante a graça de Deus. Ele manifesta-se a Cristo Jesus. A salvação, ela nos traz o quê? É a baseada na morte de Cristo na cruz. E aí, irmão, quando muitos apresentam materialismo, mas quando você morre, pergunta-se uma coisa: onde passarás a eternidade? Quando você parte dessa para outra, com que segurança o homem tem? Com que segurança o homem vive? Irmãos, não tem filosofia no mundo nenhuma que mostra que uma salvação é tão importante do que a morte da cruz de Cristo Jesus. É aquele que morreu por mim, por você, que Ele chegou e mostrou o assunto da epístola pela fé aos romanos. Aleluia! Aleluia! E aí, irmãos, não me envergonho do Evangelho. Não é assim? Uma exposição, irmãos, que traz uma confiança no serviço, confiança no servir, obediência, irmãos, à palavra do Senhor. Aqueles que pregam, aqueles que ensinam, que está aqui em Romanos 1, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus, servos de Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Senhor. Então, irmão, quando chega aqui o Evangelho, para quem está pregando, apresentando, apresenta-se um propósito. E aí, irmãos, que segurança que este mundo oferece para alguém que busca tanta coisa, falta de tempo para servir a Deus, falta de tempo. Isso é perigoso, irmãos. A vida está ficando, irmãos, um rolo tão difícil, tão perigoso. Irmão Oscar, o que você acha? Irmãos obreiros aí, me ajude aí. Diante deste ensinamento, dessa escola bíblica, você para pensar, para analisar, coloca o seu chamado, coloca a salvação. Mas o que nós estamos enfrentando lá fora, estamos enfrentando uma situação muito perigosa, irmãos, que o materialismo. Uns reclamam da economia,
Aí começam a buscar outro tipo de situações. Outros reclamam do governo, começam a buscar. Uns trabalham de dia, outros trabalham de noite. E aí, irmãos? Mas agora, onde fica uma coisa? O nosso compromisso, aquilo que Deus nos chamou. Ele fez uma convocação para a igreja. Ele convidou a igreja, ele entregou. Chamados vão sendo perdidos, ministérios vão sendo apagados. Ei, pastor Elton? Fala ligado de passo, mas é mais pior, né? O chamado estando perdido, a pessoa descendo, treinando para o inferno, né? Porque se não tem a convicção do céu, a tendência é o inferno. Então as pessoas estão ficando dispersas, né? Não estão tendo temor, fervor como antigamente. Então a tendência é o inferno. Então despertar e melhorar, depois descer o bordão direto. Vamos, Marcinete. Porque, assim, nós colocamos a nossa vida não naquilo que nós precisamos, mas naquilo que nós queremos, né? Para justificar isso, a gente já vai arrumando um meio de chegar a essa satisfação total, que nunca vai chegar. Quanto mais nós temos, mais nós queremos, e aí nós vamos desdobrando para alcançar essas metas, e acabamos deixando de lado aquilo que o Senhor chamou para fazer. Amém. Que mais? Irmã Aparecida. E aí, irmãos, vai entrando tanta situação, porque eu vejo por um lado também que está aqui no versículo 24 e 25, pelo que também Deus entregou a consciência do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Também está acontecendo hoje. Estamos vivendo hoje. Pelo corpo. Não estou falando em relação à questão de saúde, mas o prazer obsessivo pelo corpo. A forma como as coisas estão acontecendo, a insatisfação, porque o corpo já não passa mais a ser aquele templo do Espírito Santo. Agora eu faço uma pergunta aqui para vocês: como é que nós vamos pregar, ganhar almas, evangelizar, orar pelos enfermos, visitar os hospitais, orar pelos doentes, se nós estamos tão ocupados em nós mesmos? Se estamos tão ocupados em nós mesmos, em nós mesmos. E aí vamos ficando perdidos em nós mesmos. Olha, presta atenção no versículo 26. Pelo que Deus nos abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Tudo isso está acontecendo neste mundo, gente. E a igreja também envolve no mesmo pacote. Homens também envolvem no mesmo pacote. Líderes envolvem no mesmo pacote. Mudam a sua própria natureza
Esquece que ele é o templo do Espírito Santo, que o Senhor chamou para pregar, para anunciar. Não tem mais profeta como Isaías que fala: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, ó Deus. Aleluia. Ficamos somente, irmãos, envolvidos entre nós. E os dias vão passando. Amanhã, segunda-feira, a mesma preocupação, as mesmas repetições. E que evangelho nós pregamos? Que evangelho você vive? O seu chamado tem sido da mesma forma como Deus te chamou? Você sente ainda aquele mesmo amor que quando o Senhor te chamou? Aquela pureza de Cristo, que você dava lugar para o Espírito Santo, falava em mistério, Deus usava uma criança, usava em profecia, arrebatava a gente, a igreja envolvia nos louvores, entoava hinos, cantava, alguma coisa ia mudando dentro de você, trazia a igreja para o concerto, ele preocupava com o irmão, com o outro. No outro dia pegava a bicicleta e ia atrás de uma pessoa, de uma alma. Eu me lembro bem, irmãos, que no tempo que eu me converti, as irmãs traziam roupas para o novo convertido, porque a primeira coisa que o novo convertido pedia: olha, irmã, eu quero mudar, eu quero minha roupa igual a sua, eu quero andar como crente, vestir como crente. Mas hoje, irmãos, o que acontece hoje? Ímpio, estou mudando, ele converte, ele aceita Jesus, ele vem para a igreja, ele não vê mudança na igreja em nada. Não é, irmão Ronaldo? Na verdade, hoje os crentes parecem com o mundo, né, pastor? É triste, irmão. E sabe, dá uma dor, irmão Ronaldo, que dentro de mim dá uma dor. Eles chegam na igreja para encontrar uma paz, uma mudança de vida, mas parece que age encontra uma tribulação, encontra tanta coisa. Irmão, eu vi aquele irmão dele aqui nessa igreja. Mas eu vi aquele irmão dele aqui nessa igreja. Congrega com você. Eu vou lá, irmão, eu também frequento lá, mas não sou batizado. Sempre acho um jeito de destacar: eu estou lá, irmão, mas não participo da ceia, não. E aí, irmãos, como que o mundo vai se curvar diante de tantas misturas, como que as pessoas vão se curvar diante de tantas misturas? Aí aonde a igreja tem que tomar cuidado quando ela será julgada. E aí, irmãos, vai se vivendo um mundo de mentira, um mundo de engano, que pregam para si mesmo aquelas palavras de conforto, que trabalham o seu ego. Eu vou estudar sua mente, vou estudar seu coração. Para aí, você tem um gatilho aqui que tem tal coisa assim, tudo, e vai nos gatilhos. Daqui a pouco está dando tiro para todo lado. Mas eu fico preocupado que esse Cristo não é apresentado. Esse Cristo que liberta. Esse Cristo que liberta. Porque o Senhor nos chamou, irmãos, para uma grande comissão, para proclamar o Evangelho de Jesus. E isso é um preço. Qual preço que é? Renúncia. Renuncia. Renuncia. Segundo tópico,
os filósofos epicúreos e estoicos. Atos 17, 18 e 21. Entre os epicúreos é o prazer como finalidade na vida. Atos 17, 18. Entre os que confrontam Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, os seguidores de Epicuro, em 341 e 70 a.C. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e governavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e diferente. A vida humana para eles, a morte, representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colide frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. É a realidade o quê? Da vida eterna. E aí, irmãos, apresenta a realidade. 1 Coríntios, por favor, 15, versículo 32. 1 Coríntios 15, versículo 32. Olha, se como homem combati em Éfeso contra as bestas que me aproveitam, isso e os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Que amanhã o que? Morreremos. Que amanhã morreremos. E aí? Se que amanhã morreremos, a realidade, a vida eterna. E aí, irmãos? Os que pregam tudo nessa vida, comem, bebem, se realizam, satisfazem, mas não pensam que amanhã não vai morrer. O amanhã não nos perde. O amanhã você faz plano, projeto, futuro, mas você não sabe se vai chegar lá. Você não sabe se vai chegar lá. Tive o prazer de pregar para um grande empresário. Cara muito rico. Esteve aqui nessa igreja. Ele nos levou lá. Eu visitei a empresa dele, a loja dele. Uma mega loja. E aí ele me pediu para fazer uma oração lá. Eu fui lá orar. Eu disse para ele: isso aqui é passageiro. Isso aqui tudo passa. A inauguração estava marcada. Ele não queria inaugurar se não fosse nada para orar. Eu falei: amigo, isso aqui tudo passa. Isso aqui é passageiro. Tudo termina. Você tem que ter seu nome escrito no livro da vida, dos céus. Isso aqui morre, não leva nada. Tudo é bonito, tudo é lindo. Tudo é bonito, tudo é lindo. Mas amanhã vai tudo pro lixo. Aquele copo que você gostava, alguém vai levar, ou alguém vai quebrar. Eita, o pastor gostava tanto desse copo aqui. Quebrou. Aí, irmãos, quando foi um certo dia, recebo uma ligação.
antes de inaugurar a loja, uma das lojas, ele foi numa farmácia, sentiu uma dor, ali mesmo ficou infartou, morreu. Homem rico demais, perdeu tudo. Aí fico pensando o seguinte: o que está aqui em 1 Coríntios 54, 15:54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vida por Cristo Jesus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, os irmãos, sede firmes e constantes, sempre a bom na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. E aí, irmãos, e agora? E aqueles que pensam nos seus trabalhos e não entregam a vida para Cristo, não entregam a vida para Jesus, esquece que um dia a sua alma está com sede, precisa de se entregar, de ter uma experiência. Mas a igreja, o Senhor mostra para mim e para você que o seu trabalho não é em vão do Senhor. Você trabalha para Ele aqui e recebe lá. Você trabalha para Ele aqui, manter seu nome escrito no livro da vida. Você trabalha para Ele aqui, seja fiel. Depois da morte, a vida é eterna. Essa segurança só tem por um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, gente. É Jesus. Fiel. Pensa nisso. Pensa nisso. Entenda. Não deixa que este mundo tire você do caminho da salvação. Amém? Segundo subtópico, os estoicos, razão, destino, impessoalidade divina, Atos 17:18. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores, dizendo, 333 e 63 a.C., valorizava a razão, a virtude, o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter seu destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal, que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo, quanto a imortalidade individual da alma, posição que opunha diretamente a fé cristã. Debate. Tem pessoas que não creem, não acreditam. E aí? Como que você fica? A sua posição? Como que você se defende? 1 Coríntios 15, verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Que não há ressurreição de mortos.
Como ressuscitarão os mortos? Como que nós pensamos isso? O apóstolo Paulo aqui, ele começa uma exposição de doutrina da ressurreição dos mortos. E fala que em seus detalhes, para comentários sobre a nossa vida, este versículo da ressurreição. O que ele traz, irmãos, aqui? Da morte foi tratada. Ele pergunta sobre a eternidade, sobre o seu mistério particular, sobre aquilo que ressuscitou, a quem ele está pregando, a quem ele está anunciando, da sua ressurreição, da sua vida, segurança da salvação, a segurança daquilo, irmão, que mais importa, ter o nome escrito aonde? No livro da vida, no livro da vida. E aí, irmão? Mas quando nós pensamos o quê? Em quem você espera? Em quem você espera? Hã? Em quem você espera? Alguns perguntam: em quem você espera? Ah, eu espero em fulano, eu espero em ciclano, e vou esperar tal coisa assim. Mas crente tem que ter na sua mente o que, irmãos? O que? Preste bem atenção. Aqui no versículo 18, 1 Coríntios 18, preste bem atenção. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque agora Cristo ressuscitou dos e foi feito as primícias dos que dormem no Senhor. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele deu o poder, tem o poder. Vem. Lázaro, vem parar. Aleluia. Bem-vindo à cidade de Meu, que está preparado desde o começo do mundo, do século. E quem entra nela? Aquele que tem seus nomes escritos no livro da vida, cingindo seus rolos. É quando os apóstolos perguntavam para Jesus: Senhor, para onde iremos? Porque somente Tu tens o caminho da vida eterna. Aqui entendemos que Ele supera, Ele rompe qualquer filosofia humana, qualquer psicologia humana, qualquer pensamento, qualquer pensador, qualquer tipo de atração. Aqui Ele está falando: você tem que crer, tem que ter fé, acredita. Ele coloca o Espírito Santo sobre você, muda o homem, transforma o homem, transforma o pecador, muda a mulher, muda qualquer miserável que a pessoa chega. Aí Ele coloca o seu nome escrito no livro da vida. Ele tira você de um charco, de um lago, de um lodo. Ele coloca você, calça os seus pés no Evangelho da paz e da salvação, e coloca um novo nome sobre você. E agora você é chamado de crente, agora você é chamado de cristão, agora você é batizado nas águas, agora você é batizado no Espírito Santo, agora você é lavado, foi remido os seus pecados. E agora quem está andando com você é Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Ele está te guiando, Ele está te guiando, Ele está te colocando você onde? Nos caminhos alicerçados. E aí fala assim: eu vos dou poder, eu vos dou poder. Nós temos que aprender, irmãos, a saber exercer, a saber exercer. O poder do Senhor, a doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, ela refere-se desse Cristo que superou a morte. Dentre os mortos, o corpo do salvo reunia sua alma
separado do pecado, que o maior pecado é a morte, porque o pecado mata, a mentira mata, o roubo mata. A Bíblia diz que o ladrão vem não só para matar, mas ele veio para roubar, ele veio para destruir, ele veio. E a morte daqueles que morrem em Cristo se chama ressurreição. Aleluia. Aqueles que morrem em Cristo. Agora, irmãos, tem uma coisa: ninguém pode entrar neste corpo, nessa nova vida, se ele não tiver purificado. Não tem. O camarada, irmãos, ele pode crer em tudo, mas se ele morrer na mentira, se ele morrer no adultério, se ele morrer no roubo, se ele morrer no mundo perdido, se ele morrer, irmão, no lesbianismo, se ele morrer no homossexual, se ele morrer, irmãos, de uma vida atravessada de engano, e aí, lá no final, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quem está dizendo isso? É o Senhor. E agora, irmãos, o que é isso aqui? Os crentes, cristãos, em Cristo Jesus, ele recebeu um novo corpo. É a revisão da imortalidade. Da imortalidade. Porque as Escrituras, elas indicam que a transformação dos que morrem em Cristo, antes do dia da ressurreição deles, receberão novos, idênticos aos dos ressurretos. Nesse momento, é da volta de Cristo. É aquele que te recebe de braços abertos. Amém? É aquele que te recebe de braços abertos. Amém? Aquele que te recebe de braços abertos. Então nós temos que prestar atenção, irmãos, sobre a nossa vida. Paulo, levado a Areópago, o Evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado a Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho dos sábios. Atenienses, alguns desprezavam o chamado diante do ensino estranho que anunciava que a ressurreição de Atos 17, 19 e 21. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. E aí, irmãos, preparados para o Evangelho, preparados para pregar. Pregar é fácil, irmãos. Pregar é fácil, não é? Se você não for uma pessoa que tem um chamado, se você não for um homem dedicado, você tem que ser dedicado. Obreiro tem que ser estudioso. Pastor tem que ser estudioso, dedicados. Porque imagina só, uma hora que de repente você vai se dar de cara de uma pessoa intelectual, um pensador, que vai desafiar a sua fé, que vai apertar você. Tem gente que fica sem palavras, sem saber, irmãos. Não sabe o que fala. Porque aí, irmãos,
crentes vazios, sim ou não? Crentes vazios. Crentes, pessoas que não estudam, sim ou não? Estudar, irmão, ser praticante. Praticante da Escritura Sagrada, praticante de culto e ensino, praticante de escola bíblica, praticante de conhecimento. Não de patente, mas você para ouvir, irmão, para escutar. Eu aplico, irmão, no ensinamento. Sou 40 anos. Desde 1985. Eu comecei a ensinar em 1993. Passei foi anos dentro de uma escola seminário e não canso de estudar até os dias de hoje. Mas, irmão, muitas pessoas são levadas a sua fé embora. É levada a sua fé embora. E quando é levada a sua fé embora, você vai pensar o quê? Ah, eu não pensava assim. Eu não pensava assim, mas agora eu penso assim. Aí você começa a surgir com novidade. É ou não é? Começa a surgir com novidade. E aí, Satanás é oportunista. É ou não é? É oportunista. Diabo é ligeiro, irmãos. E aí, irmãos, quando nós somos levados, irmãos, aí para fora da nossa vida espiritual, da nossa fé. Atos 17, 19. E tomando-o, e o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Mas uma interrogação ao apóstolo: quem está pregando aí? Quem está pregando aí? Se é dos dias de hoje, que muitos desprepararam. O que está pregando aí? Não estou falando nada, não, senhor. Hã? Não estou falando nada, não, senhor. Não. Ah, é? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber que vem será isso. Então, irmãos, pregar não é fácil. Evangelizar não é fácil. Aqui o apóstolo Paulo estava pregando contra a idolatria, contra a imoralidade, contra o mundo que estava em caos. Mas ele apresenta o que aqui? Cristo, Jesus, salvação, libertação, amor, graça, paz, comunhão. Mas tem uma coisa, ele estava cheio da unção no chamado. A diferença aqui, irmãos, é pregar vazio, anunciar vazio, é problema. É ou não é? Amém? Então vamos ficar atentos com isso aqui. O discurso de Paulo no Areópago, observação cultural como ponto de conta com o Evangelho de Atos 22 e 23. O discurso de Paulo no Areópago apresenta um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataque, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciado com firmeza e respeito em ambientes culturais diversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses, menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Aí, irmãos, veja só. O que tem hoje de disputas
de cristãos, de pastores, nas redes sociais, querendo provar seu Deus, seu Cristo. Irmão, o crente não tem que provar nada a ninguém. Jesus já morreu por nós. Você não tem que estar discutindo com ninguém, quebrando a altar de ninguém, metendo a marreta, o machado. Isso aqui, irmãos, é poder da fé, conhecimento. Ouve-lhe primeiro, leva o amor, mostra a salvação, vai construindo Cristo em cima daquilo que ele pensa, vai orando por ele, vai jejuando por ele, vai falando com ele, vai convidando a ele, vai dando bom exemplo, bons testemunhos. Na primeira oportunidade você conta um pouquinho do seu testemunho que Deus fez na sua vida, e daqui a pouco aquele coração vai ficando quebrantado, o Senhor vai trazendo aquela alma para os pés da cruz, que é o maior investimento, se chama evangelização de amor, evangelização de ações. Nós temos mais briga e poucas ações. Temos mais discurso vazios. Discursos vazios, que acontece mais hoje é discursos vazios. Alguém quer mostrar que sabe mais, que é mais forte, que é mais poderoso, que é isso, que é aquilo, mas tudo vazio. Amém? O Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a sabedoria divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus que os homens busquem verdadeiramente. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que na cultura pagã há vestígio da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens e materiais. Então, Deus não pode ser comparado. Aqui no versículo 29, sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou a pedra esculpida por artifício, imaginação dos homens. Mas Deus não tendo em conta com o tempo da ignorância, ora todos os homens em todo lugar que se arrependam, Então, irmãos, aí o que acontece hoje? Os crentes vão pregar, preste atenção, vão anunciar, mas cheios de amuletos da sorte. Missionários vão pregar cheios de amuletos da sorte. Pastores vão pregar cheios. Parece que esqueceram o que está escrito na palavra de Deus, irmãos. Aí você vai falar sobre uma idolatria, mas a idolatria está dentro de você também, por outras questões pessoais, se assegurando, é nisso, é daquilo, e vai ficando uma fé perdida, desacreditada. E o Senhor, Ele pede, irmãos, que anuncie a todos, que está aqui no versículo 30, né? A todos, anuncie a todos, anuncie a todos que se arrependam, que se arrependam. E aí, irmãos, quando o Senhor toma o curso da palavra, né? Da palavra em nós, você é um canal de bênção. E quando você passa a se tornar um canal de bênção, irmãos, a coisa muda de história. Quando a unção de Deus ela vem sobre você, porque ela vem recheada de poder, de fidelidade, de graça, de amor do coração, pureza, transformação de vida,
Onde você chega tem uma paz sobre você. Onde você chega tem uma alegria sobre você. Mas, irmãos, onde a gente chega, a gente está vivendo tantas situações ruins, né, irmãos? Carrancudo, emburrado, aborrecido, sem graça. Ou é chato, ou é santo demais, ou é profano demais. Tem que ter tempero, meu irmão. Tem que estar temperado. Tem que ter sabor, tem que estar cheiroso. Tem que ter aptidão. Vai falar uma palavra, não fala com a mansidão que vem do Espírito. Muitos pensam que é dono da verdade, falam que vem do coração, mas não vem do altar do Senhor. Muitos pregam aquilo que acham, mas não pregam aquilo que o Senhor está mandando. Muitos pregam pela divulgação, pela filosofia. Muitos pregam pela reação do corpo, mas não pregam pela revelação que o Espírito Santo revela. Aquele que fala. Hoje estamos vivendo uma geração de fala profeta, daqui, dali. Mas profetas, irmãos, de ódio, vazio. Então, irmãos, e aí? Ficamos perdidos. E o Senhor fica olhando qual é a posição da igreja. Eu me apego nisso aqui, irmãos, na posição do apóstolo Paulo, que está aqui em Atos 18, versículo 9. Olha isso aqui, irmãos. Você tem certeza que Deus é contigo? Você tem certeza que Deus é na sua vida? Você tem certeza, irmão Rodrigo, que Deus está contigo, que Deus é com você? Você tem certeza disso, irmã Ruth? Você tem certeza disso, Jéssica? Tem certeza disso, irmão Ronaldo? Tem certeza disso, irmão Oscar? Tem certeza disso, irmão Fábio? Tem certeza disso, irmã Aparecida? Preste bem atenção nisso aqui, Júlio. Olha só. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não todo. Aleluia! Olha que segurança! Vai deitar, vai dormir, está tendo visão. Vai deitar para dormir, está tendo revelação. Deus está te assegurando: eu estou contigo, tem experiência, viva comigo. O que Deus quer que você tenha profundezas espirituais. Ele quer te levar com segurança. Olha, ele fala: meu Deus, Senhor, o dia hoje foi batalha. Eu enfrentei filósofo, eu enfrentei doutor, eu enfrentei mestre, eu enfrentei isso, eu enfrentei aquilo, entendeu? Agora, que de repente vem uma perseguição sobre mim, mas ele fala que, olha, ele vai deitar. Aquela coisa gostosa. Deixa que eu vou falar contigo. Aleluia. Deixa que eu vou falar contigo. Deixa. Mas, irmãos, a nossa vida está tão carregada de situações, tão carregada de situações. Agora imagina, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale não pecares. Olha que coisa gostosa. Para aqueles que pregam, que ensinam, levante a tua mão, por favor, levante a tua mão nessa manhã. Creia nisso aqui: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Quer dizer, o Senhor tem muito para fazer nesta cidade, através da nossa vida e desta igreja. Aleluia! Através da sua vida, irmão Ronaldo, no seu bairro, através da sua vida, irmão Oscar, na sua rua, através da sua vida, irmão Marcilene, no seu bairro, através da minha vida nessa região,
o nome do pastor aqui? Pastor Elton. Imagine, irmão. E aí a gente fica buscando o será. 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 Mas não tome posse, irmãos, disso aqui. Porque eu sou contigo. Olha assim, olha agora, presta atenção. Deus tinha um propósito de salvar aquela cidade. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas agora, irmão, o que acontece? Ao invés dos crentes orar pela cidade, os crentes entregam a cidade na mão do diabo. Hã? A força do mal ganha território. Vivemos num casulo de uma fraqueza espiritual, descompromissada, sem ação nenhuma. E os dias vai passando. E a nossa hora vai chegando. Hã? Porque eu sou contigo. Amém? Queridos, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmado que Deus agora ordena a todos se arrepender, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmando pela ressurreição. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente, e outros creem. Entre eles Dionísio e Damares. O discurso do apóstolo Areopago ensina que o crente deve anunciar o Evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Centrais da fé. Sem abrir mão das verdades centrais da fé. Da fé. E aí, meus irmãos, como é que fica a situação? Amém? As pessoas pregam, mas não tem desejo de mudança. Não renuncia. Porquanto de determinado dia em que, aqui, Atos 17, 31, porquanto de determinado dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, dos mortos. E como ouviram falar ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez para ele. Isso aí me chamou a atenção. Te ouviremos outra vez. E outros escarnecem. Então você não pode parar de pregar por aqueles que escarnecem, por aqueles que não querem ouvir. Mas entre aqueles que não querem ouvir, tem aqueles que vão ouvir e querem ouvir. Amém? Então nós temos que parar para pensar e analisar, pontuar isso aqui. Tem aqueles que não querem ouvir, mas tem aqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus. Conclusão. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura, parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais de verdade presente na sociedade, que com fidelidade conduz à revelação de Deus. Em Jesus Cristo, o Evangelho demonstra capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder, sem confrontar a consciência, chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Mas agora, irmãos, o Evangelho, esse aqui, exige de mim e de você o quê? Fidelidade. Não é isso? Ele exige de mim e de você fidelidade. E aí? Nós queremos pregar, vamos pregar. Queremos anunciar. Mas a anunciação é essa. Irmãos, sem fidelidade, sem oração,
sem comunhão, sem prazer, sem amor, sem preparar um bom trabalho de evangelismo. Bora, 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 só bora, bora. Mas irmãos, a união entre os irmãos, vamos preparar, irmão, vamos falar sobre, vamos estudar um tema, vamos falar sobre tal coisa assim no evangelismo, né? Cada um vai, ó, com propósito, união, tudo. Mas aí, irmãos, um vai, onde é? Não sei, tudo. Há um desinteresse muito grande nisso. Então nós temos que orar por isso aí. Nós temos que orar por isso, para que volte o amor na igreja, no amor da igreja fora das paredes, para que volte isso aqui. Isso aí tem que voltar, irmãos. Senão nós vamos morrendo, morrendo, morrendo. Daqui a pouco nem igreja tem mais. É sério. Então, ovelha gera ovelha. Amém? Então nós temos que parar, começar a orar por isso aqui com sentimento mesmo de crescimento, porque a nossa hora está pouca. Nosso tempo está terminando. Amém? Deus abençoe.